Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Na nossa aula de hoje, em Processo Penal 2, nós retomaremos o estudo sobre os procedimentos especiais no processo penal. E aí, permita-me aqui fazer uma breve retrospectiva da nossa última aula no que tocava ao procedimento especial dos crimes praticados por funcionários públicos. Esse foi o nosso assunto abordado na nossa aula anterior. Na nossa aula de hoje, nós estaremos abordando agora os procedimentos no que toca aos crimes contra a honra da pessoa. E são eles os crimes de calúnia, difamação e injúria. E aí é importante que você tenha em mente agora, é importante que você analise, que você preste muito bem atenção a essa informação que eu vou trazer para você agora. Professor, o que é que eu preciso ter nesse primeiro momento em mente, a fim de eu entender agora o procedimento especial do rito dos crimes contra a honra da pessoa? Bom, a primeira coisa que eu tenho que levar em mente é que o processamento dos crimes definido neste procedimento dependerá da soma das penas culminadas ao delito em questão. Posto que, se a hipótese for da soma das penas que seja igual ou inferior a 2 anos, o procedimento adotado será o do rito comum sumaríssimo, do GCRIM. Entretanto, se a pena for superior a 2 anos e não chegue a 4 anos, o procedimento adotado será o do rito comum sumário, conforme nós veremos a partir de agora. Tenha muita atenção com relação a isso. Se a soma das penas culminadas for igual ou inferior a 2 anos, o procedimento adotado, ainda que seja no rito especial, será o do rito comum sumaríssimo da Lei 9099 de 95, que rege o juizado especial criminal. Agora, se a soma das penas for superior a 2 anos e não chegue a 4 anos, ainda que seja no rito especial dos crimes praticados contra a honra da pessoa, procedimento adotado será o do rito sumário, conforme nós veremos a partir de agora. À guisa de exemplo, eu tenho a hipótese da injúria qualificada, que caso haja o acréscimo de pena de 1/3, conforme parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, o procedimento adotado será o do rito comum sumário. Assim como nas hipóteses de crime de calúnia, quando majorado em face da previsão do artigo 141 do Código Penal, nessa hipótese, na hipótese de aumento de pena, assim também será o procedimento do rito comum sumário. E atenção a essa informação que eu trago aqui para vocês. Pessoal, se os crimes contra a honra da pessoa dizem respeito a crimes praticados sobre a forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, nesse caso, independentemente da pena, o rito adotado não será o do comum sumaríssimo da Lei 9099 de 95. Isso porque, por força do artigo 41 da Lei 9099, essa lei não se aplica às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim sendo, se o crime de calúnia, injúria e difamação estiver dentro de um contexto de violência doméstica contra a mulher, o rito adotado será o rito comum sumário, não sumaríssimo. Beleza, gente? Cuidado com essa informação, que essa informação é por demais importante. Agora, uma outra informação útil agora. O que é que eu preciso compreender? É que quando nós estivermos falando dos crimes de calúnia, injúria e difamação, os crimes contra a honra da pessoa, se a ação penal for pública, restará afastado a fase preliminar do procedimento do rito sumário que nós já vamos comentar.
Professor, eu não entendi. Você pode repetir? Posso sim, claro. Se nós estivermos falando de crimes contra a honra da pessoa e esse processamento se der em face de ação penal pública, não haverá fase preliminar da audiência de conciliação em face do princípio da obrigatoriedade que rege essa espécie de ação penal. Agora, se o crime contra a honra for de ação penal privada, o procedimento adotado será esse que nós veremos a partir de agora. Nessa fase, tratando-se de crimes de ação penal privada, nessa fase denominada fase preliminar, haverá por parte do magistrado uma tentativa de conciliação entre as partes. Ô professor, como assim haverá uma tentativa de conciliação? O senhor não disse que o procedimento adotado será, então, semelhante ao procedimento sumário? E a fase de tentativa de conciliação não é lá no sumaríssimo? Pois bem, pessoal, é importante nós frisarmos agora que o estudo em tela em que nós estamos observando, ele diz respeito agora à forma, ao rito, ao procedimento que nós estamos adotando agora, diz respeito ao artigo 519 até o 523 do Código de Processo Penal. Nessa hipótese, o rito adotado será o rito do procedimento sumário, ainda que estejamos falando de rito especial de crimes contra a honra da pessoa. E o artigo 519 do Código de Processo Penal estabelece, num processo por crime de calúnia e injúria, permita-me aqui agora fazer uma observação, quando a lei estabelece no processo por crime de calúnia e injúria, leia-se calúnia, injúria e difamação. Porque quando da edição do Código de Processo Penal, o crime de difamação ainda não estava inserido no rol dos crimes contra a honra da pessoa. Por isso, hoje, leia-se no processo por crime de calúnia, injúria e difamação, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto no capítulo 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Professor, o que contém no capítulo 1 e 3 do título 1 deste livro? Pois bem, é propriamente o que estabelece essa fase preliminar. Estabelece agora que no processo por crimes contra a honra da pessoa, em que pese tratar-se de procedimento especial, o rito adotado nos termos dos artigos 519 e 520 do CPP, haverá uma fase preliminar de tentativa de conciliação. Tentativa essa onde o magistrado ouvirá as partes separadamente, sem a presença do advogado e sem lavrar termo de reconciliação. O magistrado chama as partes, o querelante e o querelado, tenta promover uma harmonia entre eles, sem a presença do advogado e não lavra nada no termo. Se houver a hipótese de reconciliação entre as partes, então o que é que o magistrado vai fazer? Lavra o termo e ambas as partes assinam esse termo, o que efetivamente afasta a hipótese de responsabilidade criminal por parte do querelado. Por quê? Porque a queixa-crime será arquivada. E qual é a razão de ser? A razão é óbvia. Se houve uma conciliação entre as partes, não há porquê o querelado responder criminalmente pelos seus crimes contra a honra praticados. Agora, atenção, se não houver a possibilidade de conciliação entre as partes, o que é que o magistrado vai fazer então? Abrirá vistas ao querelado para oferecer a exceção da verdade. Professor, por ato de gentileza, você pode rememorar o que quer significar exceção da verdade, que eu não me lembro?
Claro que eu posso. A exceção da verdade, pessoal, é a prova da verdade, previstas as hipóteses de crime de calúnia e difamação, em que o autor do fato ele pode provar que aquele fato que ele está narrando, seja calunioso ou difamador, não é mentira. Ao contrário disso, é um fato verdadeiro e ele pode provar. Aqui, não havendo hipótese de reconciliação, o magistrado abre vistas ao querelado para poder oferecer exceção da verdade. E caso isso aconteça, caso haja o oferecimento da exceção da verdade por parte do querelado, o magistrado abre vistas de 2 dias para o querelante oferecer contestação à prova da verdade. E aí, nesse momento, ele pode reiterar ou colocar, arrolar testemunhas, se eventualmente ele não fez na queixa-crime. Nesse momento, ele poderá fazer isso. Mas atenção para essa informação que eu vou dar para vocês agora. Se você observar, o caso agora tomou certa dificuldade, ele tornou certa complexidade do caso. E aí, vem comigo aqui agora, na lei do juizado especial, e observe o que é que a lei vai estabelecer no artigo 77, parágrafo 2º. Se a complexidade ou a circunstância do caso não permitir a formulação de denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Ué, professor, e o que é que diz o parágrafo único do artigo 66? Aqui está, parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Que procedimento previsto em lei é esse, professor? O que é que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que em face da complexidade da causa e podendo haver mais de um querelado, o que é que o magistrado vai fazer? Ele vai sair da fase preliminar e vai continuar agora o rito do procedimento comum sumário, lá da Justiça Comum Estadual. Por quê? Porque, em virtude da complexidade da causa, o procedimento adotado será exatamente igual ao procedimento do rito comum sumário. E aqui, o que é que o magistrado vai fazer agora? O magistrado vai examinar a peça vestibular de acusação. O magistrado vai examinar a queixa-crime para ver se haverá alguma hipótese de rejeição da peça vestibular. E só lembrando, quais são as hipóteses de rejeição da peça vestibular? Conforme preconiza os artigos 395, combinado com o artigo 41 do CPP, são elas, quando a denúncia for manifestamente inepta, quando faltar pressupostos processuais, quando faltar condições para o exercício da ação penal e quando faltar justa causa para o exercício dessa ação. Então, o magistrado analisa a queixa-crime e verifica que ela é inepta, ela não preenche os requisitos do artigo 41. Ou então, falta pressuposto processual na queixa-crime. Quando há incompetência do juízo, quando há litispendência ou coisa julgada. Ou então, o magistrado observa que faltam condições para o exercício da ação penal. E quais são elas? Legitimidade ad causam, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. O que é que o juiz faz? Rejeita a peça vestibular. Ou, por fim, faltando justa causa, que são os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o que é que o juiz vai fazer? Rejeita a peça vestibular nos termos dos artigos 395 e 41 do CPP. Entretanto, imagine agora que o juiz pega a peça vestibular de acusação, a queixa-crime, e verifica que ela está contento, que ela preenche os requisitos legais. O que é que o juiz faz? Recebe a queixa-crime
e imediatamente abre vistas ao acusado para resposta à acusação, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para responder à acusação. Agora, na resposta à acusação, peça por demais importante para a defesa do acusado, o que é que ele vai fazer? Preliminarmente, ele vai arguir tudo o que for importante para a sua defesa. Aqui, quando falarmos em acusado, lembre que estamos falando do querelado, do autor do fato, em que a vítima, o querelante, foi aquele que ofereceu a queixa-crime, em cuja iniciativa foi da parte da pessoa que sofreu com os crimes contra a sua honra. O querelado, arguindo preliminares, ele pode suscitar excludentes de ilicitude, com fundamento no artigo 23 do Código Penal. Ele pode arguir a hipótese de extinção de punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal. Ele pode arguir prescrição da pretensão punitiva, conforme artigo 109 do Código Penal. Ele pode arguir qualquer das hipóteses de rejeição da exordial acusatória, conforme nós vimos aqui, porque se o magistrado não rejeitou a peça vestibular porque passou em laudes, passou em branco qualquer dessas informações, então o querelado, na resposta à acusação em sede preliminar, pode fazer isso. Ele pode arguir preliminarmente as hipóteses de rejeição da peça vestibular. Ou então, ele pode arguir alguma nulidade nos termos do artigo 564 do CPP. Tudo isso em fase preliminar, o que é por demais importante para o ato de defesa. O primeiro ato de defesa do querelado. Além disso, ele também poderá oferecer documentos, especificar provas, arrolar testemunhas e suscitar exceções, tudo nos exatos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Beleza, gente? Está entendendo até aqui? Porque se por acaso você não tiver, faça as suas observações, lembrando sempre, todas as vezes que você for para uma aula, assistir uma aula do professor Roberto, tenha sempre em mãos papel, caneta e sempre, gente, sempre, conforme eu já dizia nas nossas aulas presenciais, acompanhe as aulas do professor Roberto com o seu vadimeco na mão. Beleza, pessoal? Aqui o que acontece agora. Se você entende agora, esse procedimento agora, o magistrado tem na mão a queixa-crime, viu que não há hipótese de rejeição, abre vista para a defesa, para o querelado, responder à acusação, e o que é que ele faz agora? Verificando que o que foi suscitado pelo querelado foram situações que são por demais importantes para a sua defesa, o juiz poderá absolvê-lo sumariamente nos termos do artigo 397 do CPP. E como fundamento, ele poderá arguir causas de excludente de ilicitude do fato, causas de excludente de culpabilidade do agente, o fato narrado evidentemente não constitui crime ou houve a extinção da punibilidade do agente. Professor, você pode dar um exemplo de uma hipótese de absolvição sumária? Posso sim. Imagine agora que o que aconteceu foi que o querelado, o autor do fato, ele proferiu, ele narrou um fato criminoso contra o querelante. Todavia, ele provou que é verdade, que aquele fato que ele narrou, por exemplo, ele disse que o querelante, em tal lugar, tais e tais dias, horas variadas, o querelante estava vendendo drogas, por exemplo, numa estação de metrô. E aí o que é que ele fez? Ele juntou aos áudios vídeos, juntou provas, e ele acabou comprovando em juízo a exceção da verdade. A prova de tudo aquilo que ele estava dizendo era verdade. Nesse caso, o que é que acontece? O magistrado entendeu que o fato narrado
evidentemente não constitui crime. Por que não constitui crime? Porque ele provou ser verdade. E aí, se ele provou ser verdade, o magistrado, então, o absolve sumariamente. Beleza, gente? Compreendido até aqui? Então, imagine agora que o magistrado, não verificando hipótese de absolvição sumária ou estando na dúvida sobre o autor do fato ser ou não ser responsabilizado criminalmente, o que é que o magistrado faz? Ele dá início à instrução processual. E o primeiro ato de início dessa instrução processual será a intimação das partes para a audiência de instrução e julgamento. Essa instrução, conforme preconiza o artigo 531 a 533 do CPP, prevê um prazo de 30 dias. E aí, gente, atenção! Atenção, porque a instrução deverá obedecer essa ordem que está elencada aqui agora. Necessariamente deverá obedecer, primeiro, às declarações da vítima, do querelante. Ele deverá ser ouvido primeiro em juízo, a fim de poder demonstrar as razões pelas quais ele ofereceu queixa-crime contra o querelado. Depois disso, o magistrado vai ouvir as testemunhas arroladas na queixa-crime, arroladas pela acusação, em número de 5. Em seguida, ouvirá então as testemunhas arroladas pelo querelado, na resposta à acusação. E, se o caso for caso de esclarecimento pericial, o magistrado vai então ouvir os peritos. Se for caso de acariações, o magistrado então fará as acariações devidas, seja do querelante e o querelado, das vítimas arroladas, o magistrado fará as acariações que forem devidas. Se houver reconhecimento de pessoas e coisas, o magistrado então fará o reconhecimento para finalmente ser ouvido o querelado sobre os fatos que lhe são imputados. Haverá o interrogatório do autor do fato, o querelado. Beleza, gente? Essa sequência ela deve ser obedecida ipsis literis, como está aí no quadro para você. Porque se ela não for obedecida, haverá então nulidade do processo, devendo ser sanada a qualquer momento por tratar-se de nulidade de natureza absoluta, matéria de ordem pública, portanto. Beleza, pessoal? E aí o que acontece agora? Com o fim da instrução processual, o que é importante eu frisar? Que a instrução processual toda, a audiência, a ouvida do querelado, do querelante, das testemunhas, do querelado, dos peritos, tudo isso deverá ser gravado no monitoramento de áudio e vídeo da vara. E aí o que acontece? Chega-se à fase de requerimento de diligência, onde o magistrado vai perquirir das partes se tem diligências a serem produzidas. Nos termos dos artigos 534 e 535 do CPP. Se houverem diligências, elas serão requeridas e serão realizadas. Todavia, caso não haja diligências a ser requeridas ou realizadas, o magistrado abre as partes agora prazo para as alegações finais que serão feitas inicialmente na modalidade oral, concedendo às partes 20 minutos cada uma, primeiro ao querelante e depois ao querelado para se defender em suas razões finais. O querelado para se defender, o querelante para acusar. Podendo, a depender da circunstância, o magistrado conceder prazo de 10 minutos para o querelante e para o querelado, replicar e triplicar sucessivamente. Porém, gente, devendo, se for a complexidade do caso, exigir as circunstâncias fáticas, o magistrado
abre prazo de 5 dias para as partes oferecer suas alegações finais na forma de memoriais. Como são mesmo, professor? As formas de memoriais são aquelas escritas, em que as partes terão 5 dias, primeiro o querelante para oferecer as alegações finais, depois o querelado para oferecer as suas alegações finais. E só aí, só depois de oferecidas alegações finais, na forma dos artigos 386 e 387 do CPP, então o magistrado proferirá a sentença. Com o fim da instrução processual, vinda a sentença do magistrado, está concluído o procedimento especial dos crimes contra a honra da pessoa, adotando o modus operandi do rito comum sumário. Professor, eu tenho uma dúvida. E se eu não conseguir lembrar desse procedimento todo que o senhor falou? É porque são muitos detalhes, são muitas nuances, e se eu não conseguir lembrar? Não se preocupe, não tem problema. O professor colocou aí para você agora um quadro sinótico de memorização de todo esse procedimento que nós acabamos de falar agora. O importante é você ter em mente, conforme nós havíamos dito nos slides iniciais, é muito importante, antes de qualquer coisa, você observar a pena, para então você saber qual é o procedimento adotado. Imagine agora que o seu cliente contratou você para defendê-lo, porque ele teria cometido, ou pelo menos estava sendo acusado, por um crime contra a honra da pessoa. O que é que você vai fazer? Você vai pedir acesso aos autos e a primeira coisa que você vai verificar é a acusação e a pena em abstrato para aquela acusação, para aquele tipo penal que está sendo acusado lá na queixa-crime. Bem, se a pena ela for igual ou inferior a 2 anos, você já sabe que o processamento será semelhante ao rito comum sumaríssimo, previsto a partir do artigo 60 da Lei 9099 de 95, que é a lei régia dos juizados especiais criminais. Agora, se a pena culminada na acusação, na queixa-crime, for superior a 2 anos e não chegue a 4 anos, o procedimento adotado, então, será esse que nós acabamos de ver agora, semelhante ao procedimento comum sumário, pessoal. Entendido? E não esqueça essa observação importante. Eu vou até dar um destaque aqui agora para você ver. Não esqueça essa observação importantíssima no que tange aos crimes praticados contra a mulher, na forma de violência doméstica e familiar. Se o crime de calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra, for praticado contra a mulher e dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, independentemente qual foi a pena, o rito adotado será o rito comum sumário. Por quê? Por força do artigo 41 da Lei 9099 de 95, está afastada a aplicação do rito comum sumaríssimo às hipóteses de crimes contra a mulher num contexto de violência doméstica e familiar. Tudo bem, gente? Estamos entendidos até aqui? Qualquer dúvida, qualquer observação, é importante que você anote, que você traga suas questões lá para o nosso grupo de WhatsApp, para nós podermos debater mais, para nós podermos falar mais, para nós podermos agora tratar com mais propriedade, aparar as frestas. De repente até, quem sabe, sua dúvida é dúvida de outro colega nosso. Tudo bem, pessoal? E aqui, importante nós frisarmos.
Na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, quando nós estivermos dando continuidade ao procedimento especial no processo penal, falaremos agora dos crimes contra a propriedade imaterial. Beleza, gente? Tranquilo? Fica com Deus, um forte abraço, tamo junto. Qualquer dúvida é só falar com o professor. Até a próxima aula, gente. Tchau.